Há muito tempo estamos vivenciando um misto de emoções e a pandemia só fez tudo isso se ampliar mais ainda, como um zoom em nossas vidas. Quem era estressado ficou mais, quem era mais calado recuou de forma mais forte, emoções afloradíssimas. E no meio de tudo isso está a neurociência, que pode explicar um pouco de toda essa situação para a gente e como responder da melhor maneira às emoções e a melhor comunicação entre as pessoas ou a falta dela. É que eu converso aqui no estúdio com a especialista em neurociência e comportamento, Ana Valéria Casseb, a minha entrevistada nesta tarde de quinta-feira. Seja muito bem-vinda, viu, Ana Valéria? Obrigada, Paty. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, participando desse programa maravilhoso. Como é que é esse misto de emoções aí que eu estou dizendo, né? A pandemia realmente fez aflorar o que já estava previsto, né? Os mais estressados se estressaram mais, os mais tímidos se recuaram um pouco mais dentro de suas casas, de seus ambientes, dentro do próprio eu, né? E é um misto de emoções mesmo, né? Que a gente vivencia a cada momento, seja em casa, seja no trabalho, né? Engraçado, essa volta para casa, né, curioso, ela é muito simbólica, porque foi um convite realmente às pessoas voltarem para suas casas, né? Suas casas internas. E nem todo mundo gostou do que encontrou quando teve que passar pela experiência, né, de conviver consigo mesmo, né? Porque o mundo nos convida a muitas distrações, né? Muitas fugas, muitas rotas de fuga, trabalho, problemas financeiros, problemas com os filhos. E no momento que você tem que tem que lidar com as suas próprias emoções, com o seu eu, é nesse momento que o bicho pega, Paty. Não é todo mundo que consegue lidar, né, com essas emoções. Cada um responde de uma maneira diferente, né? Por que isso acontece? Curioso porque a nossa neurobiologia diz muito sobre quem somos, sobre a forma como nós respondemos. O que são emoções, né? Vamos falar da etimologia da palavra emoção, em inglês emotion, e energia, motion, movimento, energia e movimento. E essa energia se movimenta pelo nosso corpo e fora do nosso corpo. Isso é uma perspectiva quântica, né? Tem ação no universo, tem ação na nossa realidade. Mas a gente nem vai ampliar tanto. Vamos voltar para a neurociência e compreender o que as emoções são de fato. E elas são muito complexas, Paty, porque cada pessoa responde de uma forma. Tem pessoas mais resilientes, tem pessoas mais reativas, tem muita gente vivendo praticamente no seu modo instintivo, animal, no límbico, né? Que é defensivo, né? Que é aquele cérebro mais antigo, né? E o nosso último cérebro, que eu falo, que a neurociência gosta de dizer que nós temos 3 cérebros, né, dentro do mesmo cérebro. E o último, o neocórtex ou córtex pré-frontal, que é essa área aqui, que é o nosso regulador emocional. Então, eu falo, a gente dispõe de muita tecnologia, mas poucas pessoas estão utilizando a tecnologia. Sabem usar de uma maneira melhor essa tecnologia, regular as né? emoções, É né? assim também na nossa memória, no nosso cérebro? A gente segue o mesmo padrão por conta das emoções, comportamental, digamos assim? Essa questão de padrão, o nosso cérebro ele padroniza porque ele precisa viver, de certa forma, no modo automático. Então, por sobrevivência, para economizar energia, a gente tem que padronizar tudo. Isso nos leva para a vertente do julgamento, que é muito perigosa, né? As pessoas estão julgando muito o tempo inteiro. Mas é uma condição interessante que biológica também. Então, nós vamos sim construindo padrões, porque desde a nossa infância a gente vai fazendo download. Mas o nosso cérebro só fica pronto aos 25 anos. Isso explica a imprudência dos adolescentes, das crianças que não têm essa responsabilidade. Por quê? Porque essa última região, ela ainda não está desenvolvida. É como o nosso sistema de freios não estivesse pronto ainda e eles não pudessem mensurar a responsabilidade. Então, você falou de 25 anos, a idade padrão que o nosso cérebro fica pronto. Um cérebro adulto, para dizer agora não há mais justificativa para a sua imprudência, para a sua irresponsabilidade. E por que a neurociência diz também que os homens só adquirem a maturidade aos 54 anos? A maturidade do cérebro mesmo, né? Porque e isso pode ser até também provado em outras áreas, porque diz que a mulher evolui muito mais rápido do que o homem, né? Então, um homem de 30 pensa muito diferente, né? Bem atrás, tipo um adolescente, do que uma mulher de 30, né? Olha, eu não sei, essas pesquisas elas não chegaram até a mim, mas que a gente ouve muito as pessoas falando sobre essa forma retardatária, né? Masculina de evoluir, de compreender. Mas eu acho que é um pouco também da cultura. Em outros países as pessoas respondem de formas diferentes por conta da questão educacional.
Não é bem assim, né? A gente não pode sair dizendo que o homem é mais imaturo, e eu não tenho realmente registros de pesquisas que comprovem isso sob o ponto de vista da neurociência. Agora, como é quebrar um padrão e criar um novo hábito, Valéria? Bom, estava falando agora há pouco desse download que a gente começa a fazer, né? Por isso que é tão importante a educação nos primeiros anos de vida, porque a criança ela é uma espécie de esponjinha. E nesse momento, eu já te falei aqui que o cérebro não está pronto, então tem uma área da nossa memória também que ela não está ativada ainda, por isso que a gente tem muitas poucas memórias nos primeiros anos de vida, porque assim, após os 12 anos que você começa a construir memórias mesmo a longo prazo, e essas memórias do aprendizado, que é o nosso hipocampo, que é o nosso cartãozinho de memória. Então, a gente vai fazendo o download e a gente vai criando certos padrões de comportamento, principalmente daquilo que é ensinado pelos nossos pais. Então, a gente vai absorvendo e vai construindo uma personalidade. Então, os primeiros 7 anos de vida dizem muito sobre aquele adulto ali, aos 20, aos 30 anos, se ele vai ser inseguro, se ele vai ser mais resiliente ou se ele vai ser mais impulsivo, porque ele absorveu nesses anos e ele foi construindo padrões. Como a gente faz para mudar? Dentro do cérebro, a gente precisa também dar combustível, estímulos. Se eu tenho hoje um vício, a rede social está aí, a gente pode citar como exemplo, porque as pessoas estão viciadas em rede social. Né? Então, assim, como é que eu paro de olhar no meu celular o tempo inteiro? Se você já construiu um circuito. Explicando, eu costumo dar um exemplo muito simples, muito fácil de entender, que é quando você faz uma trilha numa mata, você passa uma vez, a mata fecha de novo. Mas se você passa todos os dias, você constrói um caminho, daqui a pouco esse caminho é pavimentado. Então, é a mesma coisa com os nossos neurônios. Você construiu um caminho, uma população de neurônios se movimentou e todos os dias você está movimentando a mesma população. Então, digamos ali, eu estou com o vício da rede social, eu estou assistindo todos os dias as mesmas coisas e estou todo dia no mesmo tipo de comportamento e repetindo. E tudo que a gente repete se consolida, então você vai construindo. As sinapses é quando você aprende algo novo. E toda vez que eu repito, eu faço o mesmo caminho, é essa trilha que eu estou percorrendo todos os dias. Então, eu estou construindo um padrão, eu estou construindo um hábito. Como eu vou romper esse hábito? Eu preciso que o estímulo que eu venha a dar para o meu cérebro seja maior do que aquele que eu estou recebendo. Com certeza, então, até porque ali já é um hábito. Exatamente. Aquele caminho traçado e aberto na mata já foi um hábito. Para desconstruir aquilo, dá trabalho, né? E a mesma coisa com memórias, né? Muita gente fala que eu quero esquecer fulano, eu quero esquecer Beltrano. Eu falo, mas se você está fazendo tudo errado, né? Então, você está ensinando o seu cérebro a consolidar aquela memória. Então, quanto mais você fala que busca esquecer, ou stalkeando, ou fazendo qualquer coisa, você está dando aos seus neurônios ali nesse pavimento, alimento. Né? Exatamente. Mas aí você falou um exemplo bacana e a gente vai pegar nesse exemplo aí. Eu quero esquecer fulano. Só vai esquecer fulano com cicrano? É mais ou menos assim? A gente só pode mudar um caminho, desconfigurar aquela mata aberta, voltar assim uma mata fechada ou outro caminho, se a gente parar de ir por aquele lugar, né? Sim, porque são os vícios emocionais também. É interessante que as pessoas se viciam também comportamentalmente em certas emoções, porque emoções nada mais são que químicas, se a gente for pensar, né? Essas energias que se movimentam, tem vários processos acontecendo, processos químicos, neurotransmissores, tudo isso vai determinar a forma como você vai reagir. Então, existe uma química que eu estou sempre sendo submetida e dando essa descarga para o meu corpo. Mesmo que aquilo não seja benéfico para mim, o fato de todos os dias eu estar sendo submetida a essa mesma química vai criando essa emoção viciante. Então, as pessoas acabam se viciando em hábitos ruins, se viciando em relacionamentos que não são saudáveis, se viciando em comportamentos que não são saudáveis, porque o seu corpo é como se você tivesse ensinado para o seu subconsciente um tipo de comportamento e aquilo fosse mais forte. Que você só reage de acordo com aquela emoção causada ali, né? Para uma ação, uma reação, né? Então, você teve aquela emoção, vai viver sempre naquele costume de estar sempre sendo atingida, ou você está achando que a pessoa está sempre te criticando, aí você já explode. É mais ou menos assim quando a pessoa que age na defensiva, que as pessoas sempre dizem, né? Você sempre age na defensiva, calma, tô falando nada. A pessoa já sempre tem aquela reação, né? Porque acha que você vai criticar, porque acha que você vai, como diz a linguagem mais popular, meter o pau. As pessoas que vivem no modo reativo, eu até falei, né? Parece que ainda vivem nesse modo
instintivo. Então é um exercício mesmo, Paty, porque eu tenho esse vício da reatividade, então naquele momento eu recebo aquelas químicas que eu já estou acostumada e eu acho que eu só vou resolver daquela forma, então eu fico sempre nesse ciclo de repetição. Então eu preciso ensinar, porque nosso corpo ele é muito inteligente, nosso cérebro ele tem uma tecnologia assim incrível, se as pessoas soubessem assim 5% do que nós somos capazes. Então ele pode te levar para um caminho destrutivo ou para um caminho de construção, para um caminho de reparação ou não. Então, se eu entendo isso, eu faço uso dessa tecnologia, tá, o que eu preciso fazer? Nesse momento, eu entendo que eu sou muito reativa, eu estou viciada nesse comportamento, que é um comportamento negativo, que me traz muitos prejuízos nos relacionamentos, para minha família. Então, no momento que eu começo a exercitar e eu entendo que aquela recompensa, né, a dopamina, a serotonina, neurotransmissores que nos dão sensação de alegria, de felicidade, de recompensa. E o fato de eu não reagir me trouxe uma emoção que foi uma emoção muito boa, muito melhor do que talvez o arrependimento, a culpa, e eu vou repetindo. Quanto mais eu repetir, eu construí aquele outro caminho que eu falei agora há pouco, pavimentado. Então eu vou quebrando, eu provei que aquele estímulo, aquela sensação de recompensa, de se sentir bem, em paz, é muito melhor do que o fato de eu reagir. E é justamente o que diz essa frase, que muita gente tem usado ultimamente, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. É mais ou menos isso, porque as pessoas lidam tanto com confusão, com briga, alimentando, né, a confusão no outro, alimentando a raiva no outro, mas aí tem sempre um que diz: ó, deixa ela ter razão, eu prefiro ter paz. É uma boa saída, mas pode ser uma fuga também, porque eu acho que a gente só encontra paz realmente no caos. Encontrar paz numa mata, meditando, numa praia deserta é muito fácil. Agora, você ter que administrar o seu pior, você ter que administrar o seu caos e ainda assim encontrar paz, essa é a verdadeira paz, é a paz que a gente busca. Essa paz do controle, essa paz do ser contido, do ser controlado, eu não entendo como uma paz saudável, porque o seu corpo vai pagar, né? De certa forma, tudo aquilo que fica acumulado, essa energia presa, que é essa emoção presa, em algum momento da sua vida ela vai se refletir numa doença física, né? Então, não só doença emocional. A gente vê aí, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, é o maior consumidor de Rivotril do planeta, porque, de repente, essa frase de que eu prefiro ter paz a ter razão, mas de que paz a gente está falando de fato, né? Será que é essa paz da gestão, onde eu realmente não me incomodo com o julgamento do outro, onde realmente eu não estou deixando me abater, me abalar, porque essa energia não fica presa. Água parada, energia parada, ela adoece, a água parada se contamina. Em algum momento, isso vai refletir no seu corpo, em doenças autoimunes, outras coisas. Então, você está dizendo aqui, Valéria, essa neurocientista, especialista em neurociência e comportamento, que é melhor a gente, então, falar o que está sentindo. A pessoa está nos atacando, a gente, de alguma maneira, a gente tem que reagir, mas falando. Não, por que isso? Como é que a gente tem que reagir, então? Porque tem gente que guarda. Aí pode refletir numa doença aqui para frente, né? Porque vocês mesmos pregam sobre isso, né? Que o corpo dá sinais, Sim. né? Se a pessoa guarda, aí acontece um problema no estômago, aí como é que é mesmo isso? São o que eu chamo de bagagens emocionais. Você vai guardando, vai arquivando e essas doenças vão aparecendo, né? Aí tem o problema do estômago, para quem não conseguiu digerir direito aquela situação. Tem muita gente que tem problema na coluna. Os inflexíveis. Né? Por que na coluna? Os inflexíveis, porque estão carregando um peso. Aí eu trago um pouco já do meu lado espiritual, talvez, né, quem só da neurociência não vá concordar. Mas a medicina também fala muito isso, porque eu já entrevistei, inclusive, médicos, acupunturistas, anestesistas, que eles pregam muito sobre isso, que aquela situação acontecendo, não generalizando, mas muitos casos de doenças, inclusive câncer, é de algo guardado. Sim, ali daquela pessoa que refletiu no corpo. As mágoas, né, as questões não resolvidas, os conflitos internos. Você me perguntou há pouco, como a gente deve reagir? Né? Cala a boca ou fala? É que a questão, o problema da humanidade, da contemporaneidade, sempre foi e vai ser a comunicação, né? Como você trouxe muito bem explanado no início. Porque uma comunicação, quando ela não é eficiente internamente, ela vai se refletir na comunicação externa. Então, por que as organizações, existem tantos problemas nas organizações?
Porque, primeiro, né, as pessoas tendem a ver o mundo conforme suas próprias perspectivas. Então, isso faz com que eu crie uma expectativa em relação a você da forma como você vai me enxergar. Então, se eu não tenho isso muito claro, de que a gente tem filtros de mundo, filtros de realidade, e que a forma como eu enxergo o mundo ou a situação é muito particular, isso vai se refletir em conflitos. Calma, Valéria. Tá falando bonito, tá falando que a gente possa entender. Eu tenho certeza que você está entendendo, mas sobre essa comunicação, a falta dela, tanto em relações, né, entre pessoas, em relacionamentos, né, de namoro, de casamento e nas empresas, a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos aqui com o nosso Alba Entrevista, hoje conversando com a especialista em neurociência e comportamento, Ana Valéria Casseb. Valéria, a gente falava no bloco anterior sobre a falta de comunicação e como ela é poderosa, tanto a falta quanto a própria comunicação no ambiente de trabalho principalmente, né? Vamos focar no ambiente de empresa, sei lá, empresa de comunicação, uma empresa, uma TV, uma emissora de rádio. Existe falta de comunicação numa empresa de comunicação? Primeiro, vamos falar do ego, né? Que é um problema das organizações, principalmente em empresas de mídia, de televisão, onde a questão do ego, ela grita muito. Então, as pessoas já tendem a ficar no modo reativo, essa necessidade talvez de se sobrepor, ou o medo de ser julgado, essa competitividade que existe, que é um problema que vai acabar interferindo, obviamente, na comunicação. Então, eu sempre defendo que a verdade sempre nos protege, né? Então, quando você admite suas próprias verdades, ainda que não sejam as melhores, que eu acho que para a gente evoluir de fato e aprender a se comunicar, a gente tem que lidar primeiro com o nosso pior, né? Porque lidar com o melhor também é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Né? Lidar com o seu melhor é ótimo, é fácil. Agora, amar o pior do outro, que esse é o maior desafio de evolução. Então, se a gente entende, né, o seu desafio interno, o seu conflito interno, as suas inseguranças e admite, pelo menos para você, com certeza você já vai desarmado com o outro, você vai de forma mais honesta, mais real, verdadeira, e eu tenho certeza que a sua verdade não vai machucar ninguém, muito menos o outro, né? Sim, mas e como é que a gente lida, né, com esse centro, né, esse egocentrismo, com a falta da comunicação nas empresas, com a falta de comunicação nos relacionamentos, né, porque muitos términos de relacionamento se dá por conta dessa falta de comunicação, porque entre você entender o que o outro quis dizer e você perguntar, é bem diferente, né? E você nem sempre está aberto para realmente compreender, né? A compreensão é um exercício também, nem sempre fácil, porque para você compreender o outro, você precisa se despir de quem você é e vestir a roupa do outro. Quem é que tem disponibilidade, às vezes, emocional de fazer isso, né? Então, a comunicação entre casais, a comunicação entre funcionário e chefe, ela só vai ser verdadeira realmente quando ambos, né, os dois lados ali buscarem essa compreensão real. Eu entender a Patrícia dentro da perspectiva dela, dentro das inseguranças dela, dos conflitos, dos medos, dos problemas. E naquele exercício de compreensão, eu chegar próximo, porque você nunca vai conseguir, de fato, enxergar, vestir, né, ou pelo menos compreender toda a sua fala ali. Essa fala sempre vai ter ruídos. E imagine uma organização onde as pessoas estão ali vestindo seus personagens, né, na defensiva o tempo inteiro. Ninguém quer mostrar sua fraqueza, sua insegurança, porque para mostrar autoridade ou sinal de força, você tem que, às vezes, se vestir de uma outra pessoa que não é você. E aquilo ali é tudo muito sofrido. Então, onde vai ser descontado, né? Se aqui no trabalho eu não posso ser quem eu sou, e nem sempre você pode, porque realmente você tem que deixar os problemas em casa, vir aqui e cumprir as suas obrigações. Vai descontar no outro em casa ou em você mesmo? Com aqueles que te conhecem realmente dentro da sua verdade, ou mais próximo, né? Então, acho que a honestidade, Paty, ela é uma palavra que deve permear os ambientes familiares, as organizações, todo mundo se desarmar um pouco, né? Tentar vestir essa roupa do outro, compreender e, com certeza,
os resultados serão muito melhores. Eu quero também já puxar esse gancho assim da comunicação e da falta dela. Hoje em dia as pessoas utilizam muito os meios, né, das redes sociais, seja direct, né, seja WhatsApp, né, para se comunicar. As pessoas perderam aquela comunicação, eu e você aqui conversando, né, deixar um certo celular de lado, mas às vezes existe o trabalho ali. Muita gente, muitas empresas se comunicam com seus funcionários no WhatsApp. Sim. Mas essa é a melhor forma de comunicação, porque tem gente que exige, tem chefes, ou seja lá, colegas de trabalho, e fala, mas eu falei com você no WhatsApp. A pessoa é obrigada a estar olhando o WhatsApp, porque eu vejo assim, quando é algo importante, não teve a resposta no WhatsApp, ligue. Eu acho que no mundo de tecnologia a gente não pode escapar. O mundo ideal seria onde você equilibrasse, né, as horas de sono com as horas de lazer, as horas de trabalho, mas hoje a gente acaba levando o trabalho para casa e esses limites não são tão bem estabelecidos. E isso acontece entre as pessoas que querem resposta imediata sua, não te dando a liberdade de você... Talvez você não possa responder naquele momento, né? Mas eu acho parte um pouco difícil realmente hoje, com tantos meios de comunicação, e um chefe, alguém do trabalho precisa falar, né? Se for urgência, porque nem sempre é urgência, as pessoas estão muito mal acostumadas a essa disponibilidade 24/7. E está todo mundo muito disponível. E eu acho que também é um exercício nosso, assim, de impor limites até para você mesmo, porque senão a sua vida acaba virando aquela coisa de rede social, 100% no WhatsApp, e você não tem vida própria, né? Então, acho que cabe também um pouco dos dois lados ali, estabelecer os limites, a hora, porque fugir da tecnologia a gente não vai, mas acho que administrar com inteligência a gente pode sim. Agora, a gente vai utilizando essa comunicação também para o lado de viagens, né? Muita gente gosta de se comunicar com o mundo, né, minha gente? Tem gente que é solto, né? Diz que é mochileiro, gosta de viver a vida de uma maneira mais leve e prefere viajar para conhecer outras culturas, né? Adquirir mais conhecimento e se comunicar de fato. Ou até mesmo se autoconhecer, né? Tem gente que precisa viajar para buscar, né? Entrar mesmo dentro de si. Agora, também tem um lance legal da comunicação e do comportamento, Valéria, que diz que você só conhece uma pessoa quando você mora com ela ou quando você viaja com ela. Por quê? É porque naquele momento de viagem, né? Vamos colocar assim, você vai para um outro país, né? Você já tem uns desafios culturais, várias coisas, então existe toda uma tensão e que te coloca numa situação já diferente, né? De comportamento, de tudo, de reação, de inseguranças. Isso talvez fragilize algumas pessoas, né? E numa viagem você acaba expondo, né? É aquela rotina, é a convivência, é você saber acordar com alguém, definir os passeios, aí tem os controladores que querem determinar tudo, né? Tem aqueles passivos demais que às vezes vão para os passeios nem estão muito afim. Então essas coisas não são bem estabelecidas e eu acredito que acabem criando muitos problemas, né? Mas a viagem é um excelente exercício, eu que viajei muito, acho que me trouxe muita compreensão também, porque você vê a educação de forma muito diferente do Brasil, a educação religiosa, a parte cultural, e você começa a enxergar o outro com um olhar diferente, compreender mais as pessoas. Então, quem realmente se predispõe a viajar com esse olhar de entrar na cultura e entender e perceber que a gente não sabe absolutamente nada, talvez aproveite mais. E esse exercício de estar com alguém ali viajando também é um exercício para os dois, eu acho, de crescimento, né? De evolução pessoal. E dentro de casa? Como deve ser a comunicação? Porque tem sempre um que fala assim, mas eu falo, ele não fala, eu falo, ela não fala, ela não diz. Como é que deve ser a comunicação? Porque nem sempre eu posso ser tão, né, o comunicativo, a comunicativa, e o outro também sempre retraindo, guardando. Chega um momento que ele vai explodir, né? Sim. Ou de uma forma berrando, gritando, sim, ou o corpo vai falar realmente, né? Controle não é gestão, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre isso. Controle não é gestão, Maria. Uma pessoa muito controlada e aparentemente de muita inteligência emocional é aquela que está ali cheia de problemas, doenças autoimunes, muito estressada, tomando remédio para dormir.
E aparentemente ali é a pessoa mais controlada do mundo. Então não é legal quando só um fala e o outro, né, diz amém, porque em algum momento aquela conta vai chegar, né? Então, assim, até numa relação de abuso, se a gente for falar, não existe o abusador sem o abusado. Então, eu acho que não que você não tire a responsabilidade do abusador, mas a vítima também, ela alimenta esse ciclo. Ela alimenta, né, o ciclo do abusador porque permite. Então, a permissividade te coloca em um lugar muito perigoso. Então, se dentro de uma relação eu não me comunico porque eu estou sempre cedendo, eu estou abusando de uma outra forma, dentro da minha forma permissiva. E estou deixando que aquilo ali... Eu estou permitindo que aquilo tenha uma continuidade. Exatamente. Então, por isso que muitos relacionamentos, né, já estão findados, antes mesmo de acabar de forma de fato, né? Muitos casais vivem dentro de casa sem nem se falar, justamente por conta disso, a falha da comunicação. Mas, por outro lado, uma comunicação eficiente, ela pode mudar totalmente a estrutura de trabalho e também salvar relacionamentos. Sim, muda muito. Já desgastados. Muda muito, Paty. Eu faço treinamentos em São Paulo, empresas, organizações com comunicação mesmo, trazendo também a parte prática, porque muita gente não tem o dom, às vezes, de se comunicar, de falar em frente a uma câmera, isso tudo é aprendido. Mas o mais importante mesmo é quando ela entende que essa comunicação interna é que vai determinar o sucesso das suas relações no trabalho, em casa. Então, quando a gente para uma pessoa, treina ela e traz muita coisa de terapia, quando ela vence bloqueios, porque muita gente é insegura para falar, por bloqueios de infância, por traumas mesmo, muitas questões psicológicas que precisam ser trabalhadas. Então, a comunicação ela vai para um lugar muito amplo, né? Então, quando isso é resolvido, e pode ser resolvido a partir de conhecimentos, quando você entende a sua tecnologia cerebral, eu entendo que eu tenho um regulador, entendo que eu tenho um lado instintivo, entendo como eu venço um hábito. Então, tudo isso nos permite administrar melhor quem somos, entendendo a tecnologia, entendendo o comportamento e trazendo isso para uma comunicação mais eficaz. E pode salvar alguma situação super desastrosa, né? A comunicação, né? Sim, a gente tem na história, né, as grandes guerras, os grandes problemas diplomáticos, os grandes conflitos internacionais, sempre gerados por uma comunicação com ruídos ou uma comunicação ineficiente, né? Então, a gente tem muitos casos na história. Então, isso acontece dia após dia. Então, quando a comunicação é resolvida de fato, né, em profundidade, tudo é resolvido. Acaba a guerra de fato e acaba a guerra dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, as guerras internas, né? Porque as nossas guerras internas alimentam as guerras externas. Então, muita gente fala assim, eu quero a paz mundial, mas não resolveu nem as próprias guerras, as guerras com a esposa, com o marido, com os filhos. Quer a paz mundial, mas vive de picuinha, né? Com o outro, com o colega de trabalho, né? Com a menina da televisão que nem te conhece. Pois é, no discurso é muito lindo, mas não entende essa responsabilidade universal, né? A gente, enquanto, vamos dizer assim, cérebro, como cópia diminuta dessa grande malha neural, desse grande universo, e a gente parte de tudo isso. Então, não adianta falar que sou a favor da paz se eu alimento as minhas guerras internas, ou as guerras com as pessoas, e isso reflete na comunicação, uma comunicação de guerra, uma comunicação de reação. Então, vamos refletir um pouco mais sobre isso para entender, né, a nossa participação. Você, como especialista de comportamento, especialista em neurociência, você tem alguém por trás também de você, né? Que sempre te auxilia, porque sempre dizem assim, né? Um coach tem um coach. Sempre. Todo mundo precisa de terapia, né? Então, não existe essa pessoa livre de conflitos. Terapia não é para louco, né, Valéria? Não. Terapia é aquele momento onde você acomoda os seus conflitos, você coloca clareza sobre as suas dores, né? Onde você, às vezes... Quebra padrões. Sim. Então, quando você reconhece o pior, como eu falei aqui em você, então a terapia é muito para isso, para nos elucidar, nos ajudar a continuar crescendo, né? Porque a gente não, quem acha que aprendeu tudo realmente fica estagnado aí no caminho da evolução. Né? Então, você confessa aqui que por trás de Valéria Casseb tem uma pessoa também que é quem diz assim, não, a mentora espiritual, a Margot, que está sempre comigo, a gente trabalha juntas e ela... É uma terapeuta incrível, fantástica, me ajudou muito. Então, todo terapeuta precisa de um terapeuta. A gente buscar também uma ajuda, claro, na neurociência, mas também
terapias que existem, né? Sim. Aromoterapia, cromoterapia, espiritualidade também, né? No mundo de informações, né, a ignorância é uma escolha. Então, a gente pode buscar conhecimento, né? Então, No mundo de informações, ignorância é uma escolha. é uma escolha. Então, assim, informação também não é conhecimento. A gente tem que tomar cuidado com o excesso de informações, saber filtrar o que é conhecimento, para que esse conhecimento vire sabedoria, né? Olha, que bacana. E quem quiser encontrar a Ana Valéria Casseb, inclusive, em relação, né, a trabalhos, vocês faz palestras, seminários, workshop, inclusive voltado para isso, né? Sim. A falha da comunicação, que é importante para não existir ruídos, para que uma empresa, um casal, possa ser bem sucedido, mesmo na guerra. Sim, sim. Faz como? Entra onde? Procura o quê? Lá no Instagram, no meu Instagram tem bastante informação, né? E as pessoas podem entrar em contato comigo. Ana? Valéria Casseb. Valéria Casseb, tá aqui na tela. Isso, e lá entra em contato, que é o caminho mais fácil, né, da tecnologia, até às 18. Tô brincando, gente. Pode deixar lá, eu respondo depois. Não sou a louca que fica respondendo toda hora, não, mas eu sempre entro em contato e o Instagram é uma excelente ferramenta hoje, que nos permite colocar em contato com muitas pessoas, muita gente de Inclusive fora. com esses vídeos, com lives, né? Com Exato. o que muita gente tem postado, principalmente essa galera toda de espiritualidade, essa galera de neurociência, eu acho bacana, né? Porque não prende só para si, né? Distribui aquilo que aprendeu e ensina para outras pessoas, né? Conhecimento Valéria? a gente deve compartilhar, né, com as pessoas. Acho que é uma responsabilidade para quem busca crescer, estender a mão ao outro, né? E alguém vai estender a mão para você também, porque a gente está sempre aprendendo. E eu vou estender minha mão aqui para você, agradecer sua presença. Obrigada, Ana Valéria Paty. Casseb, especialista em comportamento e neurociência. Eu também vou aprender, eu tenho que ter modos. Minha mãe dizia que eu tinha que me comportar. Então, É uma já lei, sabe, né? gente, É uma imagina. forma de comportamento, minha gente, a gente sentar assim de pernas cruzadas. Obrigada, viu, Obrigada, Valéria? Paty, adorei. A gente vai ficando por aqui, minha gente, nesta quinta-feira incrível, no nosso Albi Entrevista, e a gente se vê na próxima semana. Até lá.